Cumprimento a igreja com uma gloriosa paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, estou muito feliz por estar aqui com esta igreja amada, os eleitos e herdeiro de Cristo, né? Herdeiro de Deus com herdeiro de Cristo, onde estamos aqui neste momento magnífico, onde vamos cercar a mesa do Senhor. Agradecendo ao pastor Fagner, presidente desta amada igreja, pela confiança, por estarmos aqui, né, com a parte dos nossos irmãos também ali ceifeiros, porque somos um povo só, né, pastor? Tem ceifeiro aqui, é o quê? É vida? Verdade, vida, mas é tudo, se resume num povo só. Que maravilha, isso é bacana, amém? Quero agradecer a todos vocês e também saudar o pastor Barbosa. Acho que ele não se lembra de mim, mas eu me lembro dele, né, pastor Barbosa. Nem sabia que ia encontrar o pastor Barbosa aqui. Deus abençoe a ele e o seu ministério. E quero dizer ao pastor Fagner também, ele falando sobre a construção, né, nós somos, assim, prova de fé disso, né, pastor Doge? Né, então, a nossa primeira construção foi numa área rural, a gente sem condições nenhuma. Sabe o que é condição nenhuma? Zero, 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 zero. Até o terreno foi doado, para vocês terem uma ideia. Mas, então, primeiro veio a areia, depois veio as telhas. Foi interessante. Veio os telhados. Olha, não é coisa de crente, parece coisa de louco, né? As telhas não é o último, né? Quase o último. Veio o material de telha. Cristóvão, que está ali, conseguiu a ferragem, já toda pronta, as treliças, né? Bem, quero dizer ao pastor e aos irmãos, a areia já tem, assim que chegar um milheiro de tijolo, comece. Amém? E se o pastor Doge topar, a gente poderia também chegar lá, então, ele bota tijolo, né? Eu mexo massa, né? Então, para o povo de Deus, a gente vem, irmão. Amém? É só ele dizer. Bota um milheiro de tijolo lá, não tem areia, cimento, a gente cava. A gente quer ver vocês numa casa grande e melhor. Isso vai acontecer em nome de Jesus, né? Para a gente estar nessa inauguração, onde a glória do Senhor vai estar presente nesta casa de oração. Então é isso, pastor. Eu comecei assim, né? Foi um pouquinho tijolo, um pouquinho tijolo, amém. Fé, irmão, mas é uma prova, o senhor vai passar uma prova, mas vai valer a pena, né? Certa vez, rapidinho para a gente ler a leitura, estava com um predeiro lá, já no acabamento, reboco. Aí disse, pastor, e amanhã? O cimento acabou, a gente vem amanhã. Eu disse, vem. Mas você tem o dinheiro? Eu digo, teu não. Ele disse, e como é que vem? Se não tem dinheiro, não tem cimento. Aí eu disse, Deus proverá. É só um testemunho de fé rapidinho, quero contar. Irmão, não deu 5 minutos não, passou um senhor, um caminhão. Lá, né? Muita poeira lá, que ainda a estrada lá é barro, a poeira cobria. Depois lá veio um caminhão de ré. Aí ele desceu, foi até lá e disse, eu posso lhe dar um abraço e quero lhe dizer uma coisa. Estou todo suado. Ele disse, mas eu quero lhe abraçar. Me abraçou e ficou chorando. Disse, olhe, é o seu pastor. Eu digo, sou o pastor daqui. Deus falou comigo para eu deixar aqui 20 sacos de cimento. Aí o predeiro era Isaías, eu disse, Isaías, vem cá, Isaías. Aí chamei Isaías, aí contei a ele, né? Ele falou assim, e eu disse, deu para ver, a gente não tem nada. Disse, a partir de hoje, ele disse, pronto, vou buscar 10 agora, vou voltar, e amanhã eu trago mais 10. Eu digo, tá certo. Irmãos, Deus, Ele cuida, Ele proverá, Ele é o provedor. Amém? Vai ser uma casa bonita. Vamos ler a leitura da palavra de Deus aqui no livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 4. Enquanto os irmãos estão procurando, irmãos, né? Eu vou falando sobre a construção. Seja dizimista, faça voto, abençoe a obra que Deus vai abençoar você. Faça parte dessa história, em nome de Jesus. O pastor vai ficar muito feliz. Amém? 53, capítulo 53 do livro de Isaías, versículo 4. Livro de Isaías, capítulo 53.
Aleluias. Glória a Deus. Amém? Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós os reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Podem sentar. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós lemos aqui neste livro de Isaías uma profecia que já se cumpriu. Uma profecia há mais de 700 anos antes de Cristo. E esta profecia, ela fala da suficiência do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, observando que o livro de Isaías, que é uma visão profética, né, dos sofrimentos do Messias, Jesus Cristo, assim ele disse, né, que, ou seja, assim diz um grande teólogo, ele diz que parece que essa escritura, essa profecia, este livro foi escrito no momento da agonia, no momento do sacrifício lá no Gólgota, porque se cumpriu ao pé da letra como foi profetizado pelo profeta Isaías. Aleluias. Então, o reformador Martim Lutero diz que o livro de Isaías é para nós termos ele de cor em nossa mente, porque se trata do sacrifício, da suficiência do sacrifício de Cristo, nosso Salvador. Neste momento que estamos aqui nesta reunião, onde vamos comer e vamos beber do Senhor Jesus, que é um ato também de memória. Quando se fala da Santa Ceia, que isto leva para a cruz, para o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E neste ato memorial, devemos sempre estar lembrando, esta noite é uma noite de nós memorizarmos e lembrarmos do sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Hinos maravilhosos que foram cantados aqui, que estava atribuindo o louvor ao sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus, dizendo: pão da vida, Ele tomou sobre si, né, as nossas enfermidades. Aleluia. Irmãos, uma mensagem pregada é uma coisa, mas imagina você criar um cenário na sua cabeça, neste momento, é como que você estivesse naquele momento de agonia, aquele momento de tristeza, aquele momento de tortura, de sofrimento, que o nosso Senhor Jesus, Ele passou por nós, pelas nossas vidas. Então, a coluna principal do Evangelho está baseada na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A coluna principal do Evangelho de Cristo é o seu sacrifício, a sua morte e a sua ressurreição. Aleluias. Esta é a principal coluna. Nós estamos aí, né, se comemorando o Natal, onde se tem trocas de presente, mas o maior presente o mundo todo já recebeu, que chama-se Jesus Cristo. Este presente que foi dado para nós está revelado no livro de João, no capítulo 3, versículo 16, que Ele nos amou de uma tal maneira que Ele deu seu Filho único para que fosse morto em nosso lugar. Um presente
extraordinário. Este presente, ele faz com que você tenha direito de vida eterna, você tem o direito de ser cidadão e concidadão do céu, você tem o direito de receber um novo nome, você tem o direito de receber o perdão dos seus pecados, porque este grande presente que é Cristo, ele veio com este objetivo. Aleluias. E em Cristo Jesus, através do sacrifício lá da cruz de Cristo, tudo se fez novo. Os ensinamentos dos profetas, dos discípulos, nos traz isso aí, né? Até ele que veio também para nos trazer o ensinamento, como diz aqui no versículo 9 do capítulo 53, diz, e puseram as... Ou seja, não é esse versículo. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Aí o versículo 10 diz, todavia ao Senhor agradou-lo, agradou-mo-lo, fazendo-o enferma, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, e verá a sua posteridade, diz aqui o versículo. Então, ele diz, irmãos, que foi do agrado dele, aleluia, ele que nos trouxe esta oportunidade, a porta da salvação que é Cristo. Então foi do agrado dele ele nos comprar. Ele veio com esta missão, uma missão de amor, uma missão de restauração, e nós temos esta oportunidade de estarmos na sua presença através da restauração, porque todos nós estávamos distantes, estávamos perdidos, e nesta restauração vem as bênçãos de novidade, de coisas novas, aleluia, através do pacto que o Senhor Jesus Cristo ele fez com o seu sangue por nós, como está escrito no livro de Mateus capítulo 26 versículo 28, a nova aliança, que ele fez uma aliança, aleluias, para nos resgatar. Então o apóstolo ele nos diz o seguinte, aqui no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 24, Paulo ele afirma que devemos nos revestir do novo homem, criado segundo Deus, e justiça em santidade, aleluia. Tudo isso mediante a cruz, o que aconteceu na cruz do Calvário, ele nos revestiu do novo. Hoje nós somos um novo homem, uma nova criatura, aleluias, através do sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. A velha natureza saiu, foi embora. Hoje nós temos a natureza de Cristo, mas isto mediante o sacrifício dele lá na cruz do Calvário. Lá no livro de Isaías, ainda no capítulo 42, versículo 9, falando, né, que o nosso Deus, ele fez novas todas as coisas em nossa vida, mediante o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Ele diz, o Deus de coisas novas encoraja o seu povo, dizendo, eis que as primeiras coisas passaram e novas coisas eu vou anunciar. Antes que venha a luz, vos faço ouvir. E a luz já veio. As coisas novas já estão acontecendo na nossa vida. Nós podemos viver novidade de vida. E para se viver em novidade de vida, irmãos, este novo que nós podemos alcançar em Cristo é através da sua graça, não é a religião. Não, é a graça, aleluia. Cristo é a nossa graça. Através da sua graça ele nos proporciona as coisas novas, aleluia. Você pode viver mesmo no momento de crise, no momento de escassez, mas você pode viver momento de bênção, de novidade na sua vida, porque o nosso Deus, ele é o provedor de todas as coisas. Isso mediante ao sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Ainda falando sobre a novidade de vida que nós podemos viver, lá no livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 9 e 10, Paulo, ele aqui retira que devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem, que
refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Que maravilha! Para o pleno conhecimento. Você pode ter um pleno conhecimento de Deus. Aí você diz, olha pastor, eu não sei ler, como é que eu vou ter um pleno conhecimento de Deus? É você se achegando a Ele de joelho, através da oração, é você vindo aos cultos, é você se envolvendo na obra, é você estar na escola dominical, no culto de doutrina, é você estar se envolvendo, mesmo que você não saiba ler nada, nunca esteve em uma escola, mas Deus, Ele vai te usar poderosamente, e você será uma boca de Deus, você será a boca profética de Deus aqui na terra, mas sem ler, sim. Conhece pessoas assim? Eu conheço. Aleluias. Aleluias. O Espírito Santo, Ele é o mestre por excelência, e mediante o sacrifício de Cristo, quando disse eu vou para o Pai, quando eu for, eis que eu vos enviarei outro Consolador, para que esteja convosco, e Ele vos ensinará todas as coisas. Se Jesus não tivesse passado pela cruz, pelo sacrifício, o Espírito Santo não estava em nós, nos ensinando todas as coisas. Agora, para a gente aprender com o Espírito Santo, é necessário você se dedicar e seguir a orientação dele. Tem pessoas que dizem, olha, pastor, ora por mim, porque eu preciso que Deus me dê conhecimento, me dê isso, me dê aquilo. Tá certo, nós vamos orar. Está lendo Bíblia? Eu não gosto de ler porque dá sono. Você está indo na escola dominical? Eu não gosto de escola dominical. Você está indo ao culto de doutrina? Eu também não gosto, é o culto da lapada. Então você não vai crescer nunca, você não vai ter conhecimento nenhum. Para se ter conhecimento de Deus, para se achegar a Ele, é necessário ter uma comunhão e se esforçar. Mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, Ele nos proporciona as suas bênçãos celestiais que estão em Cristo Jesus. São muitas, irmãos. O celeiro de Papai do Céu está cheio para abençoar, aleluia, para te dar o que você precisa, o que você necessita. Ele tem o melhor para a tua vida. Aleluia, Ele tem o melhor. Você pode viver em novidade de vida em Cristo Jesus. O Senhor, Ele faz promessa ao seu povo dizendo, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova. E agora Ele está dizendo, e sairá a luz, e porventura não saberei. Eis que porei um caminho no deserto, e nos rios o ermo. Ele está dizendo, se você vive um deserto, você pode desfrutar disso aí, em nome de Jesus. Você desfruta, irmãos. Olha, Deus é maravilhoso, Ele é magnífico. Quem está aqui ministrando, nunca pensei na minha vida de ser um pastor, um matuto lá da cidade de Bezerro, trabalhando em fazenda de cabra, de bode, de plantio de tomate. Quando via gente, pulava as cercas, corria para dentro do mato, não sabia falar direito. E hoje, pastor, quando eu me encontrei com Jesus, a primeira coisa que Ele colocou no meu coração foi de eu amar as pessoas e ganhar alma para eles. Eu me dediquei. Eu não estou aqui de graça, estou aqui porque Ele nos colocou. Não tenho letra, não tenho formação, não tenho nada disso. Mas é o que está dizendo a palavra. A minha vida era um deserto. Não tinha conhecimento de nada. Mas Ele faz isso nas nossas vidas. É Ele que faz isto, é Ele que prepara, aleluia, é Ele que faz. Então daqui, irmão, pode sair missionário, daqui pode sair pessoas que irá impactar o mundo, depende de você. Porque a cruz de Cristo nos proporciona isso. Ela proporciona bênção para você, ela proporciona a você ser luz da terra, a você ser sal da terra, a você ser a voz profética de Deus aqui na terra. Ela nos proporciona isso, mediante a cruz de Cristo. Sabe o que é que Jesus diz? É lindo. Ele diz, vós irão fazer obras maiores do que a que eu faço. Então, se Ele disse isso, irmão, creia.
Não é que a gente vai querer ser maior do que Jesus, não. Ele está falando de obra. E se nós vamos fazer obra maior do que a que ele fez, é porque ele vai nos proporcionar isso. É ele que faz isso na nossa vida, mediante o sacrifício de Cristo e a aliança que ele fez para conosco. Uma nova aliança, coisas novas, novidade de vida, na tua família, no teu lar. Aleluias. Esse Deus é maravilhoso. Ainda voltando lá para Isaías, ele nos diz o seguinte, né, falando a suficiência do sacrifício de Cristo, lá em Colossenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo nos traz uma visão extraordinária sobre a suficiência do sacrifício de Cristo para nos beneficiar. Paulo, ele resume aqui a obra realizada por Cristo na cruz, dizendo: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenâncias, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Despojando os principados e potestade, o expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Aleluias. Ele tirou do meio de nós, né? Aquilo que te condenava à morte. Irmãos, o crente morre, a gente fala morreu porque esse corpo se desfaz, mas numa linguagem, numa essência mais espiritual, o crente não morre, ele muda de residência. Quem morre é ímpio. Quem morre é quem já está morto no pecado. Quando nós recebemos a vida em Cristo Jesus, onde Ele nos remiu, Ele purificou a nossa vida, e agora nós temos o nosso nome escrito aonde? No livro da vida. Então não morre. É a mudança de residência. Eu me alegro quando Jesus ele tem ali um encontro no Monte da Transfiguração. Está lá Elias e Moisés, e eles ali conversando. Pedro presencia aquele momento, ele fica tão feliz com aquela conversa que eles têm ali. Ele diz: mas como é bom estar neste lugar, né? Vamos fazer aqui 3 cabanas, um para o Senhor Jesus, outra para Elias e outra para Moisés. Então eles tiveram aquela visão ali, aquele monte da transfiguração. Pedro, ele teve a oportunidade de ver aquele momento. Então crente não morre. Aleluias. Ele muda de residência. Isso mediante o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Aleluia. Mediante. Agora isso, irmãos, é necessário ter convicção mesmo de fé. Ter convicção. Aqueles que têm convicção são aqueles que se aproximam do Senhor. São aqueles que têm a sua pura certeza de fé em Cristo Jesus. Porque quando nós lemos aqui na palavra de Deus, que já lemos aqui o apóstolo Paulo, ele falando sobre Cristo, né? Ele realizando a obra lá na cruz do Calvário, dizendo: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenâncias, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Despojando os seus principados, Ele fez isso por mim, Ele fez isso por nós. Aleluia. Jesus é maravilhoso, né? Quando a gente visita os hospitais, onde tem aqueles doentes ali terminais, é um momento de grande reflexão, principalmente para quem evangeliza, né? Assim como é no cemitério, que a palavra de Deus fala isso, né? Salomão diz: é melhor estar num fúnebre do que em uma festa, é um momento de reflexão. Mas hospitais também são momentos ali que você poderá ter reflexões de pessoas que estão ali nos seus últimos momentos de vida. E quando você fala de Jesus, mesmo aquela pessoa sendo de Jesus, ela tem uma certeza, ela diz: olha, irmão, eu estou nessa situação, mas eu tenho certeza, eu já vejo Jesus de braços abertos me recebendo no céu.
Quando você fala para o ímpio, ele chora, ele fica triste. Ele não tem essa esperança, ele não tem esta fé, ele não tem esta certeza, ele não tem esta convicção, porque ele não passou pela cruz. Porque ele não se rendeu ao Senhor Jesus Cristo. Mas nós que passamos pela cruz de Cristo, que fomos mortos com ele na cruz, então nós temos essa esperança, nós temos esta convicção de ir morar no céu. É o sacrifício de Cristo que nos dá este direito. Imagine, irmãos, se este sacrifício de Cristo não tivesse acontecido, a gente não estaria aqui, a Bíblia não seria completa. Seria totalmente completa a Bíblia, o centro da Bíblia, de toda a Bíblia, história, ela é maravilhosa, mas é o sacrifício de Cristo, é a sua morte, é a sua ressurreição, se resume nisso, é no amor de Deus que foi revelado, né, através do seu Filho Jesus para conosco. Então ele tem o melhor para você. Jesus é o nosso sacerdote. O escritor sagrado, ele explica, né, lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 12, a suficiência do sacrifício de Cristo, dizendo: e assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca pôde tirar pecado, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Houve tanto outros sacrifícios, mas não estava resolvendo o problema. Não resolveu. Mas o de Cristo foi o único sacrifício. O único sacrifício, aleluia, que foi oferecido. O único libertador. Se nós formos falar de libertador aqui nesta noite, poderíamos até mostrar libertadores que estão na Bíblia, Otoniel, né, e tanto outros, que para libertar um país, uma nação de uma escravidão, teria que matar o rei, teria que matar alguém, teria que ter uma guerra. Com Cristo foi diferente. Um libertador diferente de todos os libertadores. Um libertador que deu a sua própria vida. Um libertador que banhou o seu próprio trono com seu sangue, dando a sua vida em resgate da nossa vida. Se nós formos para as histórias, Alexandre o Grande, né, para ter o nome, está na história, mas ele teve que banhar o seu trono com sangue de pessoas. Um homem de mão sanguinária, que derramou o sangue de muita gente, que matou, destruiu famílias. E tem nome de libertadores, mas Cristo é diferente. Ele deu a sua vida para nos libertar. Ele não matou ninguém. Ele disse: o ladrão vem para matar e para roubar. Ele disse: mas eu vim para que tenha vidas, e tenha vidas com abundância. Ele veio nos oferecer vida. Essa é a diferença desse libertador. Então nós vamos cercar a mesa do Senhor, nós vamos comer, nós vamos beber com alegria, mas pensando no libertador. O laço do passarinheiro se quebrou, você escapou, eu escapei, porque mediante o sacrifício de Cristo na cruz, o diabo não terá mais autoridade sobre a tua vida. Não tem, porque você agora tem um dono, e o teu dono chama-se Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, assim como também ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e que tirou o teu pecado e o meu pecado. Aleluia. Cristo está vivo, Ele intercede por nós. Aleluia. Assim como o Espírito Santo intercede, eu costumo dizer que a igreja tem dois intercessores. Um está no céu, que é Jesus, e o outro é o Espírito Santo, que mora na tua vida. Ele também intercede por nós, mediante o sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Então nós vamos cercar a mesa, nós vamos comer e vamos beber, mas pensando não num Cristo desfigurado, mas de um Cristo triunfante, num Cristo que está na glória, num Cristo que está à destra do Pai, em um Cristo vencedor, em um Cristo que em breve vem nos buscar, em um Cristo que é o noivo da igreja, que Ele vai
vai nos levar para as suas mansões celestial. Vamos cear pensando assim, amém? Que o eterno Deus, irmão, continue nos abençoando e que Cristo continue reinando em nossos corações, que nós não venhamos fazer diferença com ninguém, nem dentro da igreja, em canto nenhum, que isso atrapalha a tua vida espiritual e que atrapalha também a obra. E quando alguém tratar você com indiferença, olhe para a cruz. A cruz é onde nós podemos tirar todas as reflexões. É a cruz. Quando alguém quer te torturar, olha para Jesus, ele foi torturado. Quando alguém quer te humilhar, olha para a cruz, ele foi humilhado em nosso lugar. Então a cruz é a maior inspiração para todos os cristãos, para todo ser humano. É a cruz onde Cristo, ele padeceu, mas também ele ressuscitou no terceiro dia. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.